Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal. É uma alegria ter vocês aqui. Para mim tem sido uma grande satisfação estar gravando os vídeos, estar falando do Senhor. E esse canal, Kátia Moraes, ele vai ser para a gente aprender mais de Deus. E esse canal, ele não é só meu, ele é nosso. Ele é nosso para a gente aprender cada vez mais de Deus. Hoje eu venho trazer para vocês uma palavra que fica lá no livro de Gênesis. Gênesis é o início, como tudo começou, né? Ali, no início, teve um personagem ali que ele teve que perder. Ele teve que perder para ele ganhar. Deus, ele tirou pedaços desse personagem tão importante da nossa história. E ele tirou pedaços e devolveu inteiros. Ele devolveu muito mais do que o pedaço que Deus tinha tirado dele. E na nossa vida, muitas das vezes, Deus vai tirar pedaços para nos dar inteiros. Então, se você perdeu algo na sua vida, não precisa ficar triste, porque o Senhor, ele tem planos. E às vezes é com esse pedaço que ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Então, hoje essa mensagem é para você, né? Que às vezes fica triste quando perde alguma coisa. E eu vou mostrar para vocês que perder faz parte do processo. Às vezes a gente precisa perder pra gente ganhar. A mensagem que eu vou passar para vocês hoje tá lá no livro de Gênesis, no capítulo 2. E eu vou ler a partir do versículo 18. Aqui, né, o livro de Gênesis, ele fala da criação mesmo, como tudo começou, né? E eu vou estar lendo a partir desse versículo aqui, pra gente entender, né? Um personagem aqui que perdeu, mas ele perdeu para ele ganhar algo melhor. E o nosso principal aqui, né, de hoje, nós vamos falar sobre Adão. Adão, ele aqui, né, no início, ele teve um papel fundamental, né? Só que Adão teve que perder. E se Deus tivesse perguntado para Adão, você me dá? Ele não iria dar. Mas Deus fez com que ele caísse em sono profundo para arrancar algo dele, para fazer, né, algo muito melhor para ele. E aí a gente vai entender melhor essa história, tá bom? Na Bíblia fala assim, ó, lá no versículo 18, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 18. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos. Nome nas aves, nos animais selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus o tirou do homem. Então, a história de Adão e Eva, ela nos mostra o quê? Que Adão, ele teve que perder
né? Ele teve que perder a costela dele ali. E eu imagino assim que Adão, ele não iria querer dar a costela pra Deus. Falar, não, escolhe outra coisa, né? Vai me machucar, vai isso, vai aquilo outro. Só que Deus, ele já sabia da dificuldade que seria de Adão dar por livre e espontânea vontade. Então Deus, ele tirou, né? Ele tirou aquela costela para que Adão não pudesse interferir, né? Ele fez com que ele caísse num sono profundo. E aí Deus, né, fez todo o processo. Tirou a costela, né? E através da costela fez a mulher. E foi muito melhor para Adão, né? Mas para fazer a mulher, Deus, ele precisava tirar alguma coisa de Adão. E aí, o que essa mensagem nos mostra? Que muitas das vezes na nossa vida, Deus, ele vai precisar tirar algo. Ele vai precisar nos tirar algo para nos dar outra coisa melhor. Na vida de Adão, a mulher, né, ela era muito melhor do que a costela. É lógico que ele precisava, né, da costela, mas aquilo ali foi assim, foi um feito incrível do Senhor, porque através de uma parte tão pequena dele, o Senhor, ele fez, né, uma ajudadora para Adão. Ele fez, né, uma pessoa que fosse colaborar com ele. Então, para Adão, assim, foi muito bom. O que ele perdeu foi muito pequeno perto de tudo que ele ganhou, né? E aí, o que a gente pode tirar de exemplo, né, dessa história? Muitas das vezes na nossa vida, Deus, ele vai precisar tirar pedaços para dar inteiros. Ele vai precisar tirar uma pequena coisa sua ali, que às vezes pode ser importante. Naquele momento você pensa assim, nossa, não podia tirar isso. Mas o Senhor, ele vai tirar muitas das vezes sem te pedir permissão, sabe? Eu tive uma experiência onde eu entendi isso, que muitas das vezes ele não vai te pedir permissão, ele não vai te perguntar se você deixa, se você quer, se você permite. Ele vai pegar e vai arrancar de você deixando ou não. Mas no processo, no propósito, ele tem algo melhor para te dar. Então sempre quando Deus, ele tirar algo de você, você pode ter certeza que o Senhor, ele tem planos e ele vai te dar outras coisas em troca. E às vezes, né, a gente fica tão chateado com perda, porque o ser humano, ele foi acostumado a não querer perder nada, né? A gente não quer perder nada, mas muitas das vezes na nossa vida nós vamos precisar perder pra gente lidar com essas perdas, pra gente entender que se o Senhor tá tirando, é porque ele tem algo muito melhor. Comigo aconteceu, né, um fato onde o Senhor, ele arrancou algo de mim, onde ele não me perguntou se eu deixava, ele não perguntou, Kátia, eu posso? Não, ele não fez isso, porque se ele tivesse feito, eu iria falar, não, Senhor, faz com outra pessoa, comigo não, Senhor, comigo não. E aí ele não me pediu permissão, ele pegou e tirou, sabe? E essa situação, né, futuramente pode ser que eu venha, né, aqui e que eu tenha, né, uma tranquilidade maior para me estar falando com vocês, mas hoje não vai ser o momento, né, porque o que eu quero falar, né, é relacionado à questão de perder algo e ganhar algo melhor, né? E isso que eu perdi é muito pequeno perto do que o Senhor me deu. Só que para me chegar para chegar a pegar o que ele queria me dar, eu precisava de perder. E ele não me pediu permissão. Ele foi lá e arrancou. Nesse arrancar, eu precisei de um advogado. Eu precisei, porque era uma causa assim que precisava de advogado, que eu não iria conseguir resolver sozinha. E aí eu precisei, né,
de um advogado para estar resolvendo essa situação. E quando eu encontrei esse advogado, eu estava muito triste com a situação, né? Eu estava muito triste, onde eu precisava entrar na justiça contra um determinado caso que tinha acontecido. E eu, muito triste, muito abalada com aquilo ali que eu tinha perdido. E eu comecei a conversar com esse advogado. Quando eu comecei a conversar com esse advogado, né? Passado algum tempo, ele me apresentou um grupo de pessoas que ele conhecia. E eu era uma pessoa onde, assim, eu tinha muitas dificuldades com internet, redes sociais. Isso me causava um medo muito grande, né? E aí, quando ele me apresentou essas pessoas, lembrando que eu tinha perdido algo, onde eu precisei de um advogado para resolver o caso. E esse advogado, eu entrando em contato com ele, ele me apresentou outras pessoas que ele conhecia. E quando ele me apresentou outras pessoas que ele conhecia, aí que começou o que o Senhor ele queria me dar. E ele tirou aquele pedaço lá atrás para me dar algo melhor. Só que não tinha como eu chegar nesse algo melhor se eu não tivesse perdido. Eu precisei perder para me ganhar. E aí quando eu começo a encontrar essas pessoas, né, onde eu começo essas pessoas, elas mexiam, né, com a questão da internet, com a questão do canal, com a questão das redes sociais. E ali eu nunca tinha conhecido um youtuber de perto, né? Eu nunca tinha conhecido, eu só conhecia os youtubers famosos, né? As pessoas assim que eu nunca poderia chegar perto deles, né? E aí, através disso que eu perdi, que eu encontrei esse advogado me colocou em contato com outras pessoas que ele conhecia. Eu comecei a ver que tinha um começo, que todas essas pessoas que viviam da internet, elas teve um começo. E ali eu pude ver, né, através de uma pessoa que já era um youtuber, que era possível essa questão, né, de ter um canal, de estar nas redes sociais. Eu comecei a entender que era possível. E ele foi uma pessoa muito especial nesse processo. E o Senhor, ele tinha planos. Ele tinha planos para mim. Ele queria me levar em algum lugar. Só que eu não iria conseguir sozinha. Então eu precisava de conhecer essas pessoas que pudesse me auxiliar nesse processo. E eu não sabia, né, gente, nem o que era canal do YouTube. Eu não sabia, eu perguntava ao meu filho, o que é canal do YouTube? E aí ele ia me falando ali e eu comecei, né, a ver que aquilo ali tudo era possível, que alguém, né, que assim eu conhecia, tinha começado pequenininho e estava crescendo, estava conseguindo, né? E aí essa pessoa, ela começa a me dar algumas ideias, algumas coisas que eu poderia, né, tá fazendo, e começa a abrir um horizonte imenso sobre isso, né? E aí o Senhor, ele tinha planos para minha vida. Ele tinha planos, sabe? Muitas das vezes, às vezes as pessoas pensam assim: nossa, foi tão fácil para ela, mas não foi. Eu tive que perder, eu precisei perder, e o que eu perdi foi precioso. Mas eu precisei deixar pra lá, sabe? Eu precisei deixar esse pedaço, porque o que o Senhor ia me dar era muito maior, sabe?
E o que o Senhor fez através, né, dessa pequena parte que ele pegou minha, ele restituiu muitas vezes mais, muitas vezes mais. E hoje em dia, né, eu sou muito grata. Eu olho para trás e vejo o que aconteceu. E eu vejo, realmente precisava acontecer para me viver o novo, para me viver algo diferente, algo que eu nunca imaginei. Então ele precisou tirar um pedaço para me dar inteiros. Ele precisou tirar um pedaço para me dar coisas grandes. Ele precisou ter um caminho onde ele não me perguntou se eu deixava. Ele foi lá e arrancou. E nessa questão, quem saiu ganhando foi eu. Porque através, né, dessa perda minha, eu ganhei muito mais. Eu ganhei em conhecimento, em sabedoria, né? O Senhor, ele fez algo incrível. Ele fez algo incrível. E foi através desse pedaço que ele tirou. E no dia que ele tirou esse pedaço, ele me deu esta mensagem: olha, Deus está tirando pedaços para te dar inteiros. Por muitos anos eu questionei o que seria essa palavra, mas nunca duvidei dela. Nunca duvidei. E aí, né, hoje em dia eu entendo o que ele estava falando comigo. Ele tirou um pedaço para me dar coisas muito melhores. E sem ele tirar aquele pedaço, não seria possível o que eu estou vivendo hoje. Eu queria falar para você, às vezes você perdeu algo. Às vezes você perdeu seu namorado, né? Às vezes você perdeu o seu carro, às vezes você perdeu o seu emprego, às vezes você perdeu a sua casa. Mas eu queria falar para vocês, não enxerga só como perdas, porque muitas perdas na nossa vida, ela vai vir com ganhos enormes. E se você perdeu, é porque isso não era para você. O que Deus tem para você é muito maior, é muito melhor. É muito melhor. Vale a pena a gente viver o novo de Deus. Vale a pena a gente perder. Porque com Deus a gente pode até perder, mas o que a gente tem a ganhar é muito maior, é muito melhor. Que essa palavra possa abençoar a sua vida. Que essa palavra, ela possa ser luz para você que às vezes, né, tá vivendo um momento de perda. E eu queria falar para vocês muito isso nessa mensagem. Perder, às vezes na hora, é ruim. Às vezes é muito ruim. Às vezes vem com choro, com tristeza. Eu passei por isso, eu sei o que eu tô te falando. Mas olha para suas perdas e fala: o Senhor vai me dar algo melhor. Eu creio nisso. Eu creio e eu confio. Eu falo hoje para vocês. Você que pode estar vivendo uma perda, o que o Senhor tirou de você é pequeno, é um pedaço. Ele tirou para te dar inteiros. Ele tirou para te dar coisas grandes, coisas que você nem pode imaginar. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, a vida da família de vocês. É um grande privilégio para mim estar aqui falando do Senhor. Para mim é um grande privilégio. E para mim estar aqui falando hoje, para você que está aí do outro lado, é porque eu perdi. Eu perdi.
E graças a Deus eu perdi. Porque eu perdi lá atrás. Mas eu ganhei muito mais. Foi incrível a troca que ele fez. Ele pegou um pedacinho e me deu inteiros. Ele me deu algo que eu nunca poderia imaginar, nem nos meus melhores sonhos. O que o Senhor tem feito na minha história é grande. É algo que eu não consigo mensurar em palavras. Eu não consigo mensurar em palavras. Eu só aceito. Eu só aceito. Porque eu sei que os planos que Ele tem para minha vida é muito melhor do que eu pensava, do que eu imaginava. E eu aceitei viver os planos do Senhor. Eu aceitei viver o que Ele tinha para me dar. Porque o que eu pensava, o que eu queria, era muito pequeno, perto do que Ele tem me proporcionado hoje. Então, se você perdeu algo, não fica triste, porque o Senhor tem muito mais para te dar. Muito mais. O que Ele tirou foi só um pedaço. Igual lá, Ele tirou um pedaço de Adão para fazer a sua ajudadora. Não se preocupe com o pedaço que está indo, porque o que está vindo é muito maior, é muito melhor. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, a família de vocês e até um próximo vídeo. Tchau. Fica todos com Deus. Que Deus possa abençoar vocês todos os dias da sua vida. Forte abraço. Deus abençoa. Tchau.